Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal para a gente falar de Santos Futebol Clube. E terça-feira o Santos tem um confronto muito importante contra o Boca Juniors, um confronto que pode indicar se o Santos vai continuar brigando por uma vaga na próxima fase da Libertadores ou se o Santos já começa a mudar os seus planos e quem sabe, né, pensar numa Sul-Americana se não conseguir a classificação e acabar terminando essa fase de grupos em terceiro colocado. Vai enfrentar um Boca Juniors, só para a gente relembrar, né? O Barcelona de Guayaquil venceu o Boca na última rodada, então tem 9 pontos, o Boca tem 6, o Santos acabou goleando por 5-0, está na terceira colocação com 3 pontos, e o The Strongest tem 0, né? Então o Santos precisa dessa vitória para ficar na vice-liderança ou praticamente dar adeus, né, para a próxima fase da Libertadores. Vamos falar aqui nesse pré-jogo sobre os relacionados. O Santos que tem 2 desfalques importantes na equipe titular para esse jogo contra o Boca, às 19h15 na terça-feira, com transmissão da Fox Sports. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero dar uma dica muito bacana para você que é apaixonado por futebol, assim como eu. Para você baixar o aplicativo da OneFootball, o link está aqui na descrição, primeiro link, 100% gratuito. Seleciona o Santos como a sua equipe favorita e também se quiser selecionar algum outro clube da Europa, você seleciona e sempre vai receber notificações com novidades e tem o tempo real. Então, se amanhã ou outro dia, né, que tiver algum jogo do Santos, você não conseguir acompanhar pela televisão, tem o tempo real da OneFootball, que é super rápido. Assim que acontece, eles já te notificam e você fica por dentro de tudo que está acontecendo. Além disso, tem transmissão ao vivo e gratuito da Bundesliga e da Liga One. Então, não perde mais tempo e baixa o aplicativo da OneFootball. E bom, vamos para esse pré-jogo aí, começar a falar da provável escalação, dos desfalques, dos relacionados e o que podemos esperar desse time do Boca Juniors, né? Como o Santos deve se apresentar contra o Boca. Vamos começar primeiro falando que o Santos tem desfalques importantes, que é a questão do Alisson e do Marinho. O Alisson já meio que estava indicando mesmo, né, um provável desfalque, porque ele sequer foi relacionado para o jogo contra o São Bento. Ele estava com algumas dores no joelho e o Marinho ele até foi relacionado, mas ele ficou no banco de reservas, né? Não entrou nenhum minuto no jogo contra o São Bento. O Alisson tem uma sobrecarga no joelho direito e o Marinho tem uma lesão de grau 1 na coxa esquerda, né? Do Marinho, a gente constatou esse problema principalmente no jogo contra o Palmeiras, que o Santos foi derrotado, ele acabou saindo durante a partida e já dava indícios, né, que o Santos teria problemas, principalmente para esse jogo contra o Boca. Então, vamos para os 23 relacionados aqui. Será o primeiro jogo de Fernando Diniz como nosso novo treinador. Ele que se apresentou na segunda-feira, tem vídeo aqui no canal também, comentei, né, algumas falas do Fernando Diniz que eu achei interessante, e ele treinou o time pela primeira vez no CT Rei Pelé. Então, vamos para esses 23 relacionados do Fernando Diniz. Goleiros: João Paulo, John e Vladimir. Laterais: Pará, Madison e Felipe Jonathan. Zagueiros: Kaique, Lua Pérez, Luiz Felipe e Robson. Meio-campistas: Vinícius Balieiro, Giamota, Gabriel Pirani e Kevin. Lucas Lourenço e Ivonei. Atacantes: Ângelo, Lucas Braga, Caio Jorge, Marcos Leonardo, Copete, Renier e Alanzinho. Só para a gente, né, fazer um parênteses aqui, o Madison ele não vinha atuando no Paulista porque ele não estava inscrito, mas na Libertadores tudo certo, pode ficar à disposição. E também, só para a gente fazer um parênteses aqui, né, vamos falar sobre a provável escalação, sobre a questão do Caio Jorge, tá? Ele provavelmente será titular, vem recuperando isso, fez 2 gols no clássico contra o Palmeiras, fez gol também contra o São Bento, então a confiança e também a parte física dele melhoraram, então volta a esse status, né, de titular, o Santos que tenta essa renovação com o Caio Jorge. E vamos agora para essa provável escalação do Santos, né? Como eu falei, sem Alisson e sem Marinho, o Santos deve ir a campo com, de acordo com o Globoesporte.com, João Paulo, Pará, Kaique, Lua Pérez e Felipe Jonathan, Vinícius Balieiro, Giamota e Gabriel Pirani, Ângelo, Lucas Braga e Caio Jorge. Ou seja, a mesma equipe que venceu o São Bento, né? E até mesmo uma base, né, do time em um determinado momento que enfrentou
o Palmeiras. O que é bom? A questão do entrosamento. O que pode ser ruim também? A própria questão de repetir uma escalação que o Santos jogou no domingo, né? Então, praticamente um dia só de descanso de uma partida para outra. Mas o Fernando Diniz vai a campo com o que tem de melhor. Na minha opinião, também, com, né, os relacionados às opções, também iria com essa escalação. O que eu fico um pouco receosa é o que a gente vem comentando nos últimos vídeos, né? Quem acompanha aqui o canal sabe da minha cobrança, né, da minha corneta em cima do Pará e também do Felipe Jonathan. Acho que eles precisam ajudar mais defensivamente, principalmente no jogo, pensando, né, no confronto contra o Boca, no jogo de ida lá na Argentina, que o Santos, na minha opinião, até que foi razoavelmente bem, né? Sofreu alguns gols de desatenção, onde o Felipe Jonathan não viu o Tevez, né? Na cobrança de escanteio, ele acabou fazendo o gol totalmente livre, então precisa ter essa atenção maior. E também na lateral, o Felipe Jonathan precisou do auxílio do Lucas Braga, que toda hora voltava para cobrir, né, a avenida que ficava com a questão do Felipe Jonathan. O Pará, a mesma coisa. O Pará, nos últimos jogos, também vem falhando defensivamente e vem contando com a colaboração tanto de Ângelo, né? O Ângelo, nas últimas partidas, fez essa parte de cobrir o Pará, e o próprio Kaique também, né? Então, a gente precisa ter atenção nas laterais para enfrentar esse time do Boca. Outra questão que eu acho importante é que o time do Boca tem o Tevez como aquela figura que é importantíssimo, né? É aquele termômetro que a gente fala: o cara tá bem, o time tá bem, o cara tá mal, o time tá mal. E quando o Santos venceu o Boca na semifinal, o Tevez praticamente foi nulo. Por quê? O Alisson colocou ele no bolso. Ou seja, para essa partida não teremos o Alisson, né? E já no jogo de ida, lá na Argentina também, o Tevez também não teve esse acompanhamento tão de perto assim, então teve um pouco mais de liberdade. Só que o Vinícius Balieiro não é esse jogador que tem essa característica de ficar mais pregado, né? Ele é esse primeiro volante que sai um pouco mais que o Alisson, né? Se a gente for comparar os dois jogadores. Então, esse é meu medo, dar uma certa liberdade para os jogadores do meio para frente do Boca, que são jogadores experientes, são jogadores que têm qualidade. Então, esse é meu medo em relação a isso. Contra o São Bento, que foi a mesma escalação, o Santos que propôs o jogo. Só sofreu, né, alguns sustos no finalzinho do segundo tempo, quando a partida já estava controlada, principalmente na questão de placar. Agora, o Boca não vai ser o São Bento. O Boca vai querer ir para cima do Santos, porque também precisa da vitória, principalmente em relação à classificação, né? O Santos pode empatar caso vença o Boca. Então, o Boca vai sim querer atacar o Santos e também explorar o contra-ataque. Por isso, essa atenção em relação à saída de bola, evitar erros de passes, né? O Santos precisa observar melhor os seus companheiros que estão melhores colocados e realizar o passe, né? O Marinho acabou errando o passe lá na Argentina e acabou saindo o segundo gol do Boca, então o Santos precisa ter uma certa atenção em relação a isso. Ainda mais com essa filosofia, né, do Fernando Diniz, que ele gosta mais do toque da bola, né? Os zagueiros saindo também, propondo mais o jogo. Tem qualidade, Lua Pérez e Kaique têm qualidade, mas o que me preocupa é essa questão, né, de pouco treino, só foi um treino nessa segunda-feira, e também a questão da pressão do Boca, não pode errar contra o Boca Juniors. Mas eu acho que, né, do que temos à disposição, essa escalação acaba sendo um pouco coerente. Não sei se também colocar o Madison na vaga do Pará seria o correto, né, já que ele não vem treinando como titular. Então, a partir desse jogo contra o Boca, e depois teremos só na outra terça-feira novamente a Libertadores, aí uma semana treinando, você querer mudar alguma coisa na escalação, né, do time titular, aí ok. Mas como não treinamos isso, perdão, talvez seja mais prudente manter o Pará e torcer para que ele não falhe, né? Que ele consiga ser defensivamente importante para o Santos também. E o Ângelo, acho que pode ser um jogador, né, curioso para a gente observar, principalmente para os argentinos. É um jogador que foi muito importante para a gente e demonstrou muita maturidade contra o São Bento, né? A gente sentiu, obviamente, a falta do Marinho. O Marinho é um jogador importante, né? Ele tem uma qualidade técnica, porém, o Ângelo foi muito bem. Foi muito bem e foi marcado por 3 jogadores do São Bento. Não sei se o Boca Juniors terá essa preocupação com o Ângelo, igual o São Bento teve, mas é um jogador que a arrancada que ele deu, por exemplo, né, para o gol do Caio Jorge, é uma arrancada
que se ele der contra o Boca Juniors, pode ser que seja bom para a gente, né? O Boca Juniors, que eu sempre falo aqui, é um time mais envelhecido. Então, para o segundo tempo, pode ser uma vantagem para a gente, né? É a mesma coisa que eu falei no jogo de ida, eu falo nesse jogo de volta também. O Boca é um time envelhecido, ou seja, tem que saber usar a inteligência, principalmente você sendo uma equipe, né, de toque de bola, né, de velocidade. Tem o Lucas Braga, que é um jogador rápido, tem o Ângelo, que é um jogador rápido, o próprio Caio Jorge também, que é um jogador que sabe utilizar muito bem a questão do corpo dele, né? Se é um jogador que acaba jogando para o time, ele sabe se postar dentro do gramado. Então, vamos observar como será esse Santos e Boca Juniors. Um jogo importantíssimo que pode indicar se o Santos vai buscar uma classificação para a próxima fase da Libertadores ou se a gente começa a pensar em, quem sabe, jogar uma Sul-Americana. Quero a opinião de vocês aqui, palpites, né, de quanto será esse jogo entre Santos e Boca Juniors. Volto a dizer, transmissão da Fox Sports às 19h15. E depois do jogo, você já sabe, temos a nossa tradicional live, independente do resultado, para a gente falar como que foi essa partida. Boa sorte ao Fernando Diniz, né? Será o primeiro jogo dele como treinador do Santos Futebol Clube, e a gente espera que mais uma vez os nossos meninos, né, que vieram da base aí, possam brilhar para que a gente possa comemorar uma vitória. Um grande abraço para vocês. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal e também deixe o seu like para você continuar acompanhando os conteúdos que a gente produz aqui. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.